bem-vindos ao Amplie a Sua Consciência. Eu sou Cris de Pascoal. E eu sou Ronaldo Monteiro. Estamos aqui com uma autoridade da ufologia, René Martin, diretamente de Atlanta, trazendo muito esclarecimento sobre as questões ufológicas no mundo inteiro. Tudo bem, René? Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite, Ronaldo. É um grande prazer juntarmos esse triunvirato da comunicação ufológica. Um prazer, Uma nossa, né, Ronaldo? Pessoal, esse programa é um oferecimento do gcompre.com, o guia de compras do seu bairro. Para os lojistas e os comerciantes e os prestadores de serviço, o cadastro é gratuito. Entre agora, gcompre.com. Cris? Bom, pessoal, como eu já disse, estamos aí com o René Martin, essa autoridade internacional que veio, né, diretamente de Atlanta para poder fazer esse hangout. René, tudo bem contigo, meu querido? Graças a Deus estamos firmes. Bom, eu não quero perder tempo, hein, René? Eu quero começar perguntando... Vamos lá. Qual é a origem, né, do seu envolvimento na ufologia? Conta aí, René. Para ficar claro, eu tinha uma atividade profissional de banqueiro, né? Eu fui diretor de 3 bancos internacionais, mais tarde um quarto e uma corretora. Era escritor já desde 17 anos, e eu acho que essa conjunção de fatores foi o que alertou para um convite em 1978, nos Estados Unidos, para formarmos a OVNI UFO Documento, que foi a primeira revista de ufologia brasileira, né? Também, no orçamento, veio o primeiro congresso, em 1979, trazendo o Dr. J. Allen Hynek, que era o astrônomo ligado ao projeto Blue Book, né? E a dona Irene Grank, que era editora-chefe, que era uma investigadora de campo da APRO, Aerophenomenal Research Organization. O Dr. Hynek, que tinha o CUFOS, Center for UFO Studies, não tinha uma ligação íntima com a APRO, mas isso não impediu que fizéssemos trabalho. Eu quero deixar sempre claro que eu nunca contribuí com artigos nem nada, porque não tinha conhecimento, embasamento nenhum. Eu tinha, sim, orçamento, seriedade e trabalho, né? E foi por aí que nós começamos. Ô, René, qual é a vantagem de você ser um escritor para a tarefa de expor um tema tão, às vezes, difícil de as pessoas entenderem, né? Mas você consegue fazer isso através dos seus livros, né? Os artigos e os documentários que você roteirizou. Conta para a gente como é que é isso. Essa é uma grande pergunta, porque no momento em que você se transforma e se realiza e avança como escritor, eu tenho 50 livros escritos, dezenas de contos policiais, de faroeste, né? E de ficção. 4 dos meus livros foram para a tela grande, viraram longa-metragem. O mais famoso, O Tesouro de Zapata, de 1970. Maior bilheteria de cinema, eu estava na Europa, inclusive, quando o filme foi lançado, tive essa surpresa de retornar ao Brasil, e o primeiro filme em lucroscópio colorido brasileiro. O fato de você ter uma capacidade de escrever e se comunicar ajuda muito a desenvolver. Fiz cursos de liderança de reunião no Chase Manhattan, em Nova York, né? E aprendi, anos depois, uma frase de um prêmio Nobel de literatura, Jaroslav Sefer, que ele disse o seguinte, quando perguntaram por um repórter: todos esses anos, e agora você faz uma obra-prima, mesmo existindo a Guerra Fria por trás da cortina de ferro. Ele olhou para o repórter e disse: um escritor em silêncio está mentindo. Então, é baseado exatamente nessa preposição, né, diretriz, que em 2006 comecei a botar em livros. A ideia era o primeiro livro só, Controladores Cosmos, mas o impacto foi tão grande que chegamos ao 4º, estou escrevendo o 5º, que é o último. Que maravilha. E, René, eu sei que você tem muita história que você conhece, que você presenciou, que você pesquisou. Dentre todas essas histórias, o que está mudando, né, agora na revelação dos UFOs? Conta pra gente. A grande mudança, que a partir de 2004, né, quando o ex-senador Harry Reid, democrata, que saiu na imprensa americana, deve ter chegado aqui, liberou 22 milhões de dólares para o Pentágono. Ninguém sabia, nós mesmos que estávamos dentro da ufologia, com as ligações com cientistas, militares e tudo mais, e investigadores,
Foi uma surpresa saber que o Pentágono podia se desconfiar disso, mas que tivesse um envolvimento direto, né? Esse dinheiro, Black Operation, operações negras, foi agora confirmado, e a primeira liberação para o Robert Bigelow, que é um grande empresário de Nevada, Las Vegas. Ele tem imóveis em 5 estados, fatura mais de 350 milhões de dólares, e resolveu trabalhar num projeto da NASA, muito embora já tinha tido contatos com o UFO, né, visto com um amigo dele, e confessou ano passado no programa da 60 Minutes, da CBS. E foi uma surpresa para todo mundo. Inclusive, tem uma frase que diz: olha, isso é o que aconteceu e eu participei. Acredite quem quiser, eu não estou preocupado com isso. Então, esse tipo de abertura, e depois de 2016 agora, o FOIA, né, Free of Information Act, que liberou 13 milhões de páginas de 100 mil casos de 1940 a 1990, que é um impacto muito grande. Não tem uma página enegrecida, como era no passado, do FBI, da CIA, da Força Aérea Americana. Isso não aconteceu. Acredita-se que o presidente Obama, que perdeu as eleições com Hillary Clinton, não se esforçou para parar essa liberação. Não foi replicar na justiça, né? Existia também uma pressão que os russos vinham fazendo, inclusive o ex-presidente russo Medvedev, que comentou, e esse vídeo só agora chegou nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: quando eu fui presidente, eu recebi uma pasta com 2 arquivos, um com os códigos secretos para os mísseis, né, atômicos, intercontinentais. A outra descrevia a atividade dos alienígenas na Terra. Isso é impactante. Esse gancho, qual a sua experiência com as atividades dos seres extraterrestres? Como é que você se envolve diretamente com esses aspectos? Bom, você está vendo, eu estou com a camiseta do Wake Up Gateway, que começou ano passado em São Paulo, com grande sucesso. Agora, no sábado passado, né, dia 3, tivemos o evento no Rio de Janeiro, na Sociedade Germânica, que superlotou, todo mundo mandou e-mail e tudo mais. A relação, para mim, foi evolutiva, né? Porque eu, quando recebi orçamento para fazer a revista, o primeiro congresso, os 2 primeiros documentários de 10 minutos que tivemos que pagar para distribuir no cinema brasileiro em 1981, eu, na realidade, não acreditava em ufologia. O pessoal do banco disse: pô, você voltou a estudar negócio de disco voador? Eu digo: olha, eu fui escolhido, eu vou fazer esse trabalho. Eu ia para a reunião na casa da dona Irene Grank, né, que coordenava tudo isso, né, no Leme, e eu chegava cansado, às vezes 8 horas, 8h15, a reunião já tinha começado, eu botava a mão na cabeça de: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse negócio? E começamos a conhecer Thomas Norton, que vocês devem saber, com os poderes que ele tinha. Vim conhecer o Uri Geller, que tinha o mesmo tipo de conexão, muito embora todos os dois, diante de televisão ou rádio, às vezes não conseguiam executar, né, a performance dessas suas atividades. Mais tarde, a partir de 1993, eu fui informado que o Uri Geller trabalhava com uma pessoa que tentou denegri-lo, um polonês, e acabou trabalhando com o Uri Geller, no contato com alienígenas com o governo de Israel. Israel é o único governo que não se pronuncia sobre UFO. Ponto. Teve aquele caso em 2010, se não me falha a memória, de um UFO que pousou, né, no Templo da Rocha e depois disparou em alta velocidade. Botei isso no livro e veio logo: não, isso é mentira, montagem, blá, blá. No entanto, existiam 4 filmagens de ângulos diferentes, de pessoas diferentes, inclusive um casal norte-americano que ficou impactado com aquilo. Então, essa relação com os alienígenas, você me perguntou, foi paulatina através de pessoas que começaram a confiar e me conhecer. Eu sempre fui low profile, nunca quis aparecer, porque quem fazia o trabalho era a dona Irene, o Dr. Allen Hynek tinha também o UFO Reporter, que eu representei aqui 4 anos no Brasil, mas eu me mantinha na retaguarda, cumprindo o que eu tinha que cumprir.
né? Não tinha capacidade nenhuma investigativa e de conhecimento para adiantar. Mas, no decorrer desse tempo, conheci vários contatados, pessoas implantadas, né? E eu comecei a sofrer essa influência, né? E vi coisas que eu até brinco nas minhas entrevistas. Poxa, o sujeito ia tão bem, mas olha o que ele está falando. O cara é louco, pô. Tira esse cara da televisão. Eu pensaria isso. Então, eu me reservo, sim, a um direito, porque é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora, né? E já era sem tempo, usando os civis, que, como Tom DeLonge, que tem uma banda de rock e criou a academia To the Stars, para as estrelas, já recebeu mais de 2,5 milhões de dólares de contribuição feitas por empresas. As empresas com que eu trabalho, a gente já está preparando orçamento para eu ter a reunião com ele, nós também contribuímos. Tem 4 pessoas, uma da inteligência, ou Departamento de Defesa americano, um cientista e um ufólogo, já trabalhando, já se pronunciando. Então, é esse amalgamento, né? Essa nova liga de governos. A agência europeia também está entrando nisso, criando ONGs no mundo inteiro para começar a ter esse nível de contato. Para ter uma ideia, do projeto da Academia de Londres lança esse ano um aplicativo para o Apple e Android para você ter em tempo real filmagens tanto de alienígena, ou o que for. Lógico, vai ser analisado, é muito mais fácil você fazer com câmeras digitais truques, mas isto vai dar em tempo real, worldwide, no mundo inteiro, uma possibilidade, né, que nunca se teve. Sempre se sonhou com isso, MUFON, então, ninguém tem dinheiro para isso. Então, isto está entrando agora. É uma mudança de parâmetro que as pessoas têm que entender. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, estamos listando, sim, ufólogos que nunca investigaram, não conhecem a metodologia, mentiram, vão no Google e começam a falar que nem um papagaio. Né? Eu estive falando até com a Cristina, agora, no programa dela, tive com uma pessoa que disse o que tem o caso do Lonnie Zamora, que é um policial americano, com o caso da Ilha de Trindade. Qual o parâmetro aqui? E está aí dando palestra, fazendo cursos em São Paulo. O que é isso? Não, isso não pode existir mais. Verdade. Até porque ufologia é uma ciência. É isso que eu admiro em você, René. Quando já estive nas suas palestras e vejo que você é metódico, que você tem coerência, lógica. Por isso que você tem minha admiração do Ronaldo Monteiro e de todos esses fãs aí, que são mais de 5 milhões nos assistindo. Obrigado. Bem, eu tenho uma pergunta para fazer. Existe uma listagem de seres atuantes no sistema solar? Quem são, René? Olha, você tem o sargento Clifford Stone, que era um dos membros do acobertamento. Ele teve no National Press Club de Washington, em 2008, num projeto de um produtor de vídeos que gosta de ufologia, nunca viu nada, James Fox, né? Não confundir com aquele ator James Fox. Né? E ele contou e disse que sobre juramento ele falaria e prestaria depoimento no Congresso americano de que ele não só recolhia as naves caídas e que o governo americano tinha listado 57 raças diferentes. Recentemente aparece um livro do KGB, né, que é o nome do livro dos aliens KGB, do Pietro, em Portugal, e que foi lá com uma pessoa que editou esse livro, eu tenho uma cópia, em que eles pegaram várias caixas que você descreve o ser 58. O ser, de onde vem, a foto, e bate com o caso americano do Clifford Stone. Tem um fato do Clifford Stone pouquíssimo conhecido, que ele comentou, que ele disse, inclusive, eu estava no Forte Belvoir e eu fiquei sozinho com a alienígena, e recebia mensagens de socorro, help me, me ajude. E ele tirou, era um cinza, né, um grey, de 1,10 m, e levou lá para fora. Quando chegou na tela de metal, né, ele viu aquela luz de cima e o ser sumiu. Quase foi destituído, mas acabou o coronel entendendo o que ele fez e tudo mais. Ele contou isso numa reunião. Né? Muitas coisas da ufologia que eu presenciei, eu editei o livro do
do coronel Philip Corso. Ele teve um livro, Dossiê Roswell, né, que está esgotado há muito tempo, The Day After Roswell. Mas só que o livro que eu editei no Brasil dele, só puderam ser impressas 1.000 cópias. E o dia que ficou impresso, foi proibido distribuir, porque tinha um prefácio do senador Strum, que foi retirado, não tem mais, e eu publiquei os documentos do projeto Horizon, da implantação de uma sede militar na Lua. Eu coloquei, tinha os carimbos top secret, blá, blá, estava tudo lá. Então, disseram, esse livro você não vai distribuir. Um ano depois, foi autorizado, mas eu nunca mais poderia editar esse livro, nunca mais o fiz. Obedeci, né? Claro. Então, disciplina, trabalho e tudo mais. Uma coisa que eu queria dizer, tive numa reunião e as pessoas diziam, não, os russos vinham trabalhando já com os americanos desde a época do Sputnik, né, por trás dos panos, e agora a China. Existia um serviço chamado, um código SETKA, SETKA, que era o equivalente ao JANAP 146E. O JANAP era Joint Venture, Força Aérea, Marinha e Aeronáutica. Qualquer piloto, civil ou militar, que avistasse um UFO e reportasse para a imprensa $10.000 e alguns anos de prisão. Era assim. E o JANAP não é mais usado, né? Mas tinha o lado russo SETKA. Pouca gente sabe disso. E tinha o Instituto 22 também na União Soviética, que era muito antigo, botei no meu quarto livro, que ninguém sabia disso. A gente sabia, mas não podia comentar isso. Estamos comentando agora. Maravilha, hein? Maravilha. Ô, René, qual seria o entendimento dos seres de luz quanto a essa classificação dos espíritos, né? Em relação aos seres extraterrestres? Bom, a minha experiência do lado que eu vi, e eu tenho sido contundente nos livros, e tudo que eu coloco no livro está acontecendo, eu não vi nenhuma atividade positiva. O que é atividade positiva? Seres da Irmandade Cósmica de lá estão aqui para nos ajudar. Bologna. Bobagem. Né? Eu encontrei uma pessoa agora em Curitiba, em fevereiro, que é a Karina Greco, que é uruguaia, mora em Florianópolis. Tá? Ela estava falando de energia, que eles não podem incorporar nesse tipo de energia que a Terra tem, né? E ela disse, inclusive, acreditar que os seres que estão aí são do bem é balela. As pessoas ficaram olhando para ela, que é o que eu vinha mantendo, né? E quando eu fui fazer a palestra, eu me referenciei a ela. Você vê uma agenda que é desconhecida. Os seres que não são malignos e que eles lutam entre eles, você vê isso em composições artísticas 1561, 1564, Suíça e Nuremberg, na Europa, está lá no museu, uma em madeira, outra em pintura, das naves se degladiando em pleno ar. Então, parece que nós somos o prêmio disso. Mas que prêmio é esse? A Terra já se sabe disso. Os militares americanos sabem disso. Os russos sabem disso. Nós temos ouro, prata e cobre. E água, em grande quantidade. Existem seres abissais, abaixo, vamos lá, né? Gibraltar, estão lá. No mar do Japão, estão lá. Lá no norte, perto da Antártida, do lado da União Soviética, estão lá, né? Foram encontrados com 8 metros de altura. E sobre a Antártida. A Antártida está derretendo, todo mundo fala nisso. É o efeito estufa. Olha o que está. Tem um relatório de 4 anos atrás de um laboratório americano que nós vimos que foi proibido ser repassado para a imprensa, que ele fala numa nova era de gelo. Olha o que está acontecendo na Europa. Em Atlanta, aqui nunca nevou em janeiro, em dezembro. E eu ouvi na televisão, CNN, não, mas isso vem ocorrendo nas últimas décadas. Mentira! Desde 81 que eu estou aqui, nunca vi isso. Então, o desmentido de um cientista, todo mundo aceita. Né? Tá, de novo, essa semana, Canadá, Inglaterra. Né? E o que está o descongelamento é na parte este da Antártida, porque está expandindo na parte oeste. Ninguém fala nisso. E 3 pirâmides apareceram, né?
nos últimos 3 anos. Quem esteve na Antártida em 2016? Obama, presidente Obama, o Papa, atenção, hello, o Papa, né? Teve lá o patriarca da Rússia, né? O Neil Armstrong foi lá, passou mal, foi retirado do helicóptero, né? E outros estiveram lá. Mas por que isso está acontecendo? Porque o que chegou ao meu conhecimento, que eu não tenho prova, mas me falaram, é que até as bases, tanto nazistas como dos alienígenas, já estão começando a ser possíveis de detectar. E nessa área é proibido voar. Pois é. É por aí. Não dá mais para você esconder a verdade, né? Verdade mesmo. A coisa está muito na cara dura, né, Renê? Bom, Renê, existe como prever o futuro da raça humana e o relacionamento com esses ETs, aliens, do teu ponto de vista? Isso foi uma palestra do workshop que eu dei em Curitiba, que eu comecei a palestra dizendo que nos 20 anos, próximos anos, essa civilização nossa, que está se matando, corrupta, guerra, destruição, vai acabar. Como vai acabar? Está milhões de anos assim? Não. Você tem mais de milhares, há 15 para 17 anos, milhares de crianças que eu dei nome, né? Alma, uma inglesa, que agora foi apresentada em dezembro nos Estados Unidos, aos 4 anos fez a primeira canção clássica, que foi considerada Mozart, e ela disse que o Mozart estava um pouco abaixo dela, tocando piano, autodidata, 2 anos depois, tocando órgão, aos 9 anos, tocando violino, e agora, em 2012, em dezembro, se apresentou nos Estados Unidos, cantora lírica, tudo autodidata. Você tem uma outra que ganhou um programa de calor dos Estados Unidos, America's Got Talent, ano passado, Darcy Line. Darcy, aos 4 anos, começou a fazer uns bonecos ventrílocos, quase o tamanho dela, né? E ela se apresentou no programa, ganhou o programa, porque ela não só faz os bonecos falam com vozes diferentes, e um deles é um cantor lírico, e ela interpreta e não mexe nem a sobrancelha, não desafina. E tem um garoto que sobe em parede, que é muçulmano, né? Tinha um garoto, Yuri Yukobov. Ele nasceu lá na Chechênia, o pai era policial, a mãe era uma doméstica, e nos braços dele, em alguns dias, apareciam versos do Corão. Então, os detratores vão lá, não, é que o pai e a mãe passam uma tinta e de noite jogam um produto químico e na barriguinha dele aparece. Acontece que 12 anos depois, sobre o México, como eu teve com você, Cris, podem procurar no Google, 3.000 UFOs sobre a cidade do México, fazendo evoluções, Alá Akbar, e outros versos do Corão, e dizendo, não, aquilo são balões que estão... Que balão é esse? 3.000 balões em cima da cidade do México, 2010, 2011, né? Formando versos do Corão. Então, essa nova raça que chegou, ela se comunica telepaticamente. Foram feitos vídeos em 2008, 2009, em Los Angeles, que uma psicóloga botava as crianças com esse tipo de habilidade junto, elas não interagiam, nem queriam. Mas a vibração do corpo delas, elas estavam se comunicando telepaticamente. Isso me remontou a um filme de 1963, se eu não falo a memória em inglês, The Village of the Damned, Aldeia dos Amaldiçoados, que depois teve um remake com Christoph Reeves, o Super-Homem, né? Vale a pena ver. Os ingleses já viam isso há muito tempo atrás. Você tinha isso na Idade Média, Isaac Newton, né? Você, Leonardo da Vinci, sumiu 3 anos, quando voltou cheio de conhecimentos, né? Você teve Einstein, teve Freud, você teve em épocas, Tesla, em épocas diferentes. Só que agora chegaram num volume. O país que tem mais dessas crianças é a China. A China tem um garoto, que está com 9 anos. Ele nasceu, ficou com os olhos azuis, todo mundo dizia, não, vai escurecer. Não escureceu. Num quarto escuro, apaga a luz, ele pega o livro, o olho dele brilha e ele lê. A China não deixa mais você identificar, entrevistar e falar com essas crianças, né? Isso
Mas agora, na América Latina, não tem nada, do México para baixo. Então eu fico perguntando, que história é essa? Brasil, celeiro do mundo, que aqui está a energia toda, aí vem os místicos, não, está aqui. Aonde? Aí uma senhora no Rio, semana passada, me disse, mas meu filho, ele é um grande matemático, está tirando 10 direto. Hello, matemático, tem milhões. Teve em 1920, né, um indiano que foi para a Inglaterra, as fórmulas que ele criou, algumas até hoje, não são decifráveis, entendíveis. Então, essa raça que chegou, já tem um vereador na Inglaterra, o governo sabe, ele disse que casou com uma alienígena, fala isso lá no parlamento. Não acontece nada. Botei no livro também o nome dele. O que eu gosto, é como você disse, Cris, dado, nome, fato. Né? Wake up. Fatos falam mais do que palavras. Então, tem que mostrar, não, que eu soube que parece, isso não serve. O René, outra fato com argumento, não é verdade? Não tem argumento, né? Mas é isso que a gente precisa ter neste nosso novo momento da ufologia, vocês que estão em busca dessa verdade, fazendo um programa sério, com perguntas corretas, que norteiam quem é entrevistado, deixam o entrevistado falar. Mas aonde a gente encontra? Quando nós começamos o Wake Up, a pesquisa apontou o seguinte: estamos cansados, que era uma das perguntas de opção de múltipla escolha, do blá, blá, blá. Isso aqui são ruínas na Lua. Aqui é o Varginha. O que aconteceu em Varginha, e o que o pessoal fala aqui, é o penúltimo capítulo de uma longa história. Ninguém sabe no Brasil o que é Varginha. Ponto. E não vai saber, porque os relatórios estão lá fora. René, não estão autorizados a liberar. O futuro imediato em relação aos indivíduos nesse impacto, né, dessa nova civilização? Bom, você vê, a mudança de comportamento vai ser o primeiro dele. Essa capacidade telepática de telecinésia, uma menina de 22 anos fez isso numa entrevista, né, de um canal de televisão em inglês, não sei se era a BBC, ela com os olhos, depois de olhos vendados, contar tudo, ler um livro em sânscrito do Mahabharata, né? E ainda eu disse, mas eu também sei fazer isso, com os olhos vendados, o tripé da câmera se afastou. Esse tipo de ser, provavelmente, tem uma capacidade... todo mundo diz, eu tenho capacidade de 9% do cérebro. Não é isso. Einstein falou da energia. 9% da energia cerebral que era usada pelo ser humano. Ele usava 11%. Esses seres, provavelmente, já estão sendo testados, estão muito acima disso. E o DNA deles é par. As 12 espirais, e já se detectou crianças com 13. Nossa. Uma autópsia feita num alienígena Grey pequeno tinha lá metade do cérebro biológico e a outra metade cibernético. Você já imaginou um ser com 100% de energia? Eles manipulam as naves deles com o cérebro. Né? Não é que nem Independence Day, que aí pega, né, Will Smith lá, o Manche. É com a cabeça. Alguns pilotos americanos, há mais de 15 anos, também têm uma bandana e o que dispara o míssil é o olho. Isso já está sendo usado militarmente, né? É a mente. E quando se estudou o cérebro de Einstein, e notou-se que o cérebro dele era expandido nas laterais, né? E que se expandisse mais, perderia a capacidade de raciocínio, fala e de inteligência. Então é por isso que esses alienígenas, sabendo disso, complementaram o booster, né? A ampliação da sua força mental com um cérebro cibernético. Então, você imagina um ser desse. Eu digo, você conversaria com uma galinha? Eu não, porque é a mesma coisa. Imagina um ser desse chegando, né? Quer dizer, não, mas podia chegar aqui, pousar. Né? Escuta, você chega em Roma, Império Romano, que é um império ultra evoluído, né? O exército mais sofisticado de combate, chegasse na taverna, pegava o iPhone, um centurião e dizia, isso aqui é iPhone. Eu vou te mostrar Roma e o Coliseu. Isso é imagem via satélite, rastreada
o cara decepa você. Você é um bruxo, né? É um alquimista maluco. Imagina você pegar um centurião desse, ou qualquer pessoa em Roma, que pudesse replicar o iPhone. Não havia tecnologia para aquilo. Esses seres que me foi perguntado, que chegaram aqui, cada um com seu interesse, colocaram o planeta Terra hoje numa disponibilidade técnica que eles não vão invadir, destruir. Para quê? Eles substituem a raça, botam seres novos, que serão um tipo de teleguiados, para não usar a palavra escravo, para trabalhar para eles no cosmos, retirando, como os Anunnakis pediam, né, para escavar o ouro e tudo mais. Né? Então, essa nova classe chegou. Estão aí, Nós estão aí. Né? Então, não confundir isso com espiritualidade, que aí Deus está... Deus é uma palavra criada há 4.500 anos na Turquia, porque Deus sempre foi plural. Elohim em hebraico, os Budas, que eram milhares de Budas, na Grécia, nos países nórdicos. Né? Na Grécia, por exemplo, nós vimos lá uns estudos interessantes, há 8 anos atrás, que o Monte Olimpo brilhava uma vez por ano. E o topo acendia uma vez por ano. Nossa, então isso é o quê? Era uma nave-mãe. É isso aí. Thor, que era, né, lá o deus nórdico com o seu martelo, né? E Zeus criava com os raios, porque ninguém sabia descrever. Na Bíblia você vê também, e a glória do Senhor correu entre as nuvens, parou em cima do monte, e Jesus falou com seu pai. O que nós chamamos de OVNI, UFO, luzes, como os franceses gostam de falar, né? Naquela época eram escudos brilhantes, glória do Senhor. Eram outros nomes, não sabiam a tecnologia para descrever isso. Mas se você vai agora... Fogo, né? Carruagens de fogo. Carruagens de fogo também. Tem o Daniken, né? Escreveu um livro sobre isso, né? E a Lumière de la Nuit, né? Que os franceses gostavam de... Quando eu morei na França, eu via isso. Então, cada povo, em cada época, teve uma descrição dentro da sua capacidade de conhecimento. A estrela correu no céu e apontou a manjedoura. Ups, estrela correu no céu? E Moisés também. No nascimento de Moisés, a estrela também. Fato muito pouco falado. Então, essas estrelas, entre aspas, poderiam ser, talvez fossem mesmo, naves. Sim. Nós temos que abrir a mente. Né? Temos que abrir a mente. Porque se não abrirmos a mente, nós não vamos entender esse céu que está se escancarando. É verdade, hein? Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, viu? René. Vamos nós. Vamos lá. Vaticano, governo americano e russo estão trabalhando aí em sintonia, no seu ponto de vista? Olha, o Vaticano, o que eu queria falar é o seguinte: o Papa João XXIII teve um encontro com um alienígena magro, alto, com orelhas pontudas. Francesco Capovilla, que era o secretário dele, muitos anos após a morte do João XXIII, contou para o Daily Mirror, na Inglaterra, o que se passou nos jardins, né, da residência papal, Castel Gandolfo. Eu, no segundo livro, uso isso, porque de helicóptero do Vaticano para Castel Gandolfo foram 15 minutos de helicóptero militar da Itália, que eles usavam lá. Né? E foi lá que ele teve encontro. E tem muitas coisas envolvendo o Papa João XXIII e que o Vaticano já sabia, acompanhava, e agora está dando uma abertura. O novo diretor do laboratório astrônomo do Vaticano diz: sim, havendo alienígena, também serão filhos de Deus. Já botou a campana lá em cima. Né? Mas no caso de João XXIII, tinha um caso do George Adamski, que era um polonês, professor, radicado nos Estados Unidos, em 1950, Monte Palomar, fez aquele negócio todo, ninguém acreditava nele, mas a Noruega e a rainha da Holanda pediram a presença dele. Ele foi. Quando ele chegou na Noruega, por exemplo, os militares pediram a ele, isso eu vi quando a gente estava estudando em 79 o caso dele, se ele poderia identificar e fazer aparecer os UFOs. E os UFOs desfilaram no céu para os militares da Noruega.
hello, ninguém conta isso. Ele, então, passa pelo Vaticano. Quando ele chega no Vaticano e vai falar com o Papa, o João XXIII, fala sós e entrega o envelope lacrado que nunca se soube que tinha naquele envelope. O Papa pega, no outro dia volta a falar com George Adamski, né? E diz para ele, era a mensagem que eu estava esperando. E entrega a medalha de ouro do Vaticano, ao mais alto grau de condecoração, a George Adamski, que era considerado louco e tudo mais. Né? George Adamski morre. Está enterrada onde? No cemitério de Arlington, em Washington, que é o cemitério dos heróis de guerra americanos. Então, eu gosto disso, de pensar fatos que as pessoas não prestam atenção e juntar, porque a gente trabalhava nessa conexão, tá certo? Então, o Vaticano sabia disso tudo. No meu quarto livro, eu boto lá, novo estrutura do Vaticano lá em Nevada, se chama Lúcifer. Sim. O Papa João, Papa Francisco, né? Em 2013, no Vaticano, eu falei isso, ficaram chateados, nós botamos do Google, está lá, fez na Semana Santa uma homenagem, ele fez a missa da Semana Santa no Vaticano em homenagem a Lúcifer, pai de Jesus Cristo. Procurem no Google, porque quando eu disse isso, tinha os evangélicos que ficaram chateados comigo, parei, fui lá, peguei o link e projetei. Mata, cobre e mostra o pau. Então, os russos sabem disso, os russos mandam abater os discos voadores desde 1960. Sempre fizeram isso. Os americanos tiveram uma atitude assim, depois pararam. Né? Então, e tocavam figurinha. Toda essa briga americana e russa, e as pessoas se esquecem, quem manda os astronautas para a Estação Espacial Internacional são os foguetes russos. Será que ninguém enxerga? Né? Então, politicamente é uma coisa, mas em termos de cosmos é outra. O René, eu não sei se eu estou falando rápido demais. Elas têm muitos paradigmas, né, em relação a enxergar ao que está acontecendo ao redor. Mas nós estamos aqui nos minutos finais aqui do programa. Nós gostaríamos que você falasse um pouco dos seus livros, né, a saga cósmica, é isso mesmo? Isso. Controladores cósmicos, invasores cósmicos, interventores cósmicos, vigilantes cósmicos, e o último que eu já estou escrevendo vai sair o ano que vem. Desses livros, os 2 primeiros estão esgotados. O primeiro esgotado há 3 anos. Eu vi um dia desses no Mercado Livre, R$165, quis comprar e já estava vendido. Aí apareceu um por 95, quis comprar, estava vendido. E agora não tem mais nenhum. Né? E o número 2 acabou esse ano, o 3 já está acabando. Hoje saíram vários pedidos no Brasil, que a editora falou. Então, o número 3 acaba e o número 4, nós temos um evento em agosto, né, em Porto Alegre, do Wake Up Gateway. Provavelmente não terá muitos livros à venda do número 4. Né? O que é bom, porque todo mundo que comprou entra em contato comigo e a gente tem uma sinergia sempre que eu tenho tempo fora do meu trabalho. Né? Eu administro 2 empresas muito grandes, não tenho muito tempo para isso, mas respeito todo mundo que lê, que se interessa. Né? E hoje mesmo tive um encontro com uma pessoa fantástica, trocamos ideias, figurinhas maravilhosas. É assim que tem que ser. Isso é maravilhoso. Tem credibilidade. Ô, René, me fala só um pouquinho antes de encerrar esse programa sobre essas 5 naves que estão na nossa estratosfera. Elas estão nos salvaguardando? São seres que estão aí querendo ter um contato ou simplesmente não querem contato com a raça humana? Olha, tem 5 grandes, imensas naves, tipo rocha, Saturno, Urano, uma por trás do Sol. Vi 2 fotos em Curitiba que a pessoa tirou, por trás do Sol, aquela mancha imensa, né? Já estão aí. Estão aí há 4 anos. A NASA sabe disso, o Kepler fotografou essas naves, né? E não se sabe, há 3 anos atrás, tinha uma de 430 quilômetros em cima do Chile, veio para Goiânia, Brasília, e depois subiu. Eles chegaram aí. São raças distintas, com agendas próprias. Né? O que querem, a gente não sabe. Muitos dos seres
como os arturianos, eles não conseguem se incorporar aqui. Astacheran, que é um deles, que eu cansei de ver dizer, não, lá na Índia, no Egito, tinha descrição de mentira. Primeira pessoa, primeira relação com citar Astacheran foi aquele profeta do sono, Edgar Cayce, em 1922. Eu chamei essa pessoa de lado, você está mentindo para o público. Eles não sabem. Quer dizer, mas o que é isso? Então, essas entidades estão aí, as vibrações da Terra estão mudando, a Terra mudou de eixo. Sim, ninguém quer falar sobre isso. Na Sibéria, tem um ponto de, já há alguns anos, 24 quilômetros de distância onde recuou o gelo. Nossa. Mas por que guardar isso? Qual é a vantagem? O mundo vai ficar desesperado. Desesperado com o quê? A realidade está aí, morrendo na Europa, morrendo nos Estados Unidos. O frio chegou, não acabou. Vai nevar até abril. Abril! Vamos enfrentar essa realidade. Existe muita gente militar, cientista, que é contra esse tipo de atitude. Só para terminar, o Heineck dizia, existe a Faculdade Invisível. É um título do livro de Jacques Vallée, que trabalhou com ele, um francês, e os dois aparecem no Contato Imediato em Segundo Grau, né? Um filme do Spielberg. Ele ajudou a fazer o Heineck, o roteiro. Era o título de um livro do Jacques Vallée, que tinha uma outra concepção sobre ufologia. Mudou muito. Né? Ele não acreditava em certas coisas, a gente discutiu, eu vi ele veio no Rio de Janeiro para ver o caso das máscaras de chumbo, até autografou uma revista para mim, tivemos um jantar, também falo francês, o que facilitou muita conversa com ele, mas essas coisas estão herméticas. Mas é num programa como esse que vocês fazem esse tipo de pergunta e permite o entrevistado...